Olá, prezados alunos e alunas. Iremos dar continuidade à nossa disciplina com a unidade 3, que trata sobre as contribuições da psicologia para a prática escolar cotidiana. A unidade 3 tem como objetivos compreender a relação entre desenvolvimento e formação humana e suas implicações no processo de ensino e aprendizagem escolar, demonstrar a importância da psicologia para a prática escolar cotidiana e conhecer os aspectos organizadores dos diferentes ciclos vitais e sua relação com os fenômenos cotidianos da prática pedagógica escolar. Então, temos como conteúdos o cotidiano escolar, o desenvolvimento e aprendizagem, as características dos ciclos vitais e cotidiano escolar, as interações sociais e mediação e, por fim, o fracasso escolar. No item que trata sobre o cotidiano escolar, é no sentido de destacar que o cotidiano não é somente um espaço físico, e sim um espaço subjetivo construído por sujeitos em relação. Essas relações são determinadas pelos atores desse espaço, que nesse caso aqui são os professores e alunos, e compreender a subjetividade é compreender as transformações passadas e atuais da experiência escolar. O cotidiano escolar normalmente ele apresenta características dinâmicas próprias, os quais podemos relacionar a 3 dimensões. Na dimensão institucional, que se refere à prática pedagógica, abrange a organização do trabalho pedagógico, incluindo a distribuição dos recursos humanos e materiais. Na dimensão instrucional ou pedagógica, abrange todos os aspectos da relação professor-aluno e objeto de conhecimento, desde a comunicação, objetivos, metodologias, materiais didáticos e pedagógicos, os conteúdos e instrumentos de avaliação do processo de ensino e aprendizagem. E na dimensão sociopolítica e cultural, se refere aos determinantes macroestruturais do momento histórico, tais como as forças políticas no poder ou os valores predominantes na sociedade. Para compreender o desenvolvimento e a aprendizagem humana e suas implicações no processo de ensino e aprendizagem escolar, torna-se possível questionar qual a relação entre desenvolvimento humano e a educação escolar. Então, ela ocorre através do inatismo e do ambientalismo. O inatismo ele é considerado como uma ideologia filosófica que acredita ser o conhecimento de um indivíduo uma característica inata, ou seja, que nasce com ele. Já o ambientalismo destaca a importância do ambiente na formação do homem. Já para compreender a relação entre desenvolvimento e aprendizagem, suas implicações no processo de ensino e aprendizagem, é preciso conhecer a concepção de cognitivismo e suas contribuições para compreender a mente humana. Então, o cognitivismo ele procura explicar a arquitetura da mente humana e as leis de representação, funcionamento e transformação dos conhecimentos, focando na perspectiva relacional sujeito-ambiente-sujeito. Ou seja, o cognitivismo ele parte do princípio de que a mente humana é um sistema vivo, organizado seguindo uma dinâmica, onde o todo não é igual à mesma soma das partes. Então, esse princípio ele pode ser bem mais compreendido se considerarmos que a interação entre as diversas partes que compõem o sistema altera o funcionamento isolado de cada uma delas, sem se confundir com esse funcionamento. Ao tratar das características dos ciclos vitais e cotidiano escolar, pode-se afirmar que uma escola é sempre um espaço privilegiado para observar a diversidade de comportamentos e agenciamento vinculares. Um dos aspectos que contribuem para a manifestação de determinados comportamentos do ponto de vista motor, vincular, relacional, cognitivo e social é a localização dos sujeitos em um ou outro ponto do ciclo vital, que é a primeira infância, a infância, adolescência, juventude, idade adulta ou
velhice. Então, sendo assim, nós podemos destacar que os ciclos vitais eles estão organizados em 4 aspectos, que o primeiro é o multidirecional, a história e o contexto, multiplicidade causal e a plasticidade. Dentre os ciclos vitais existentes, podemos destacar que as principais características da infância em idade de escolarização formal, por exemplo, né, que inclui de 6 a 11 anos, em que Piaget ele vem destacando que as principais características do estágio operatório concreto, né, que marca o início da vida escolar das crianças, são o declínio do egocentrismo, alterações na memória, linguagem, atenção e na capacidade de classificação, mudanças nas relações sociais, capacidade de pensar sobre os próprios pensamentos, capacidade de desenvolver planos para atingir objetivos, dentre outros. Então, nesta fase, o pensamento da criança em idade escolar torna-se claramente multidimensional, ou seja, é capaz de considerar o objeto sobre várias perspectivas, além de comparar características de uma dada situação ou de um dado problema com o outro. Já a fase adulta, ela é vista como uma etapa típica do desenvolvimento do jovem na nossa sociedade, que exige um longo período de preparação e de aquisição dos conhecimentos necessários ao manejo e ao desenvolvimento das tecnologias que a estruturam. Mas de acordo com Piaget, o tipo de relação que se tem consigo mesmo e com os objetos, incluindo os outros, neste ciclo vital é fortemente determinado pelo desenvolvimento de novas estruturas de pensamentos pautadas em operações lógicos formais. Nesta fase, os adolescentes conseguem resolver problemas, né, de maneira sistemática, levam em conta também o julgamento dos outros e os julgamentos que tem sobre o julgamento dos outros, né, quando comparado às normas sociais no processo de formação de identidade pessoal, dentre outras habilidades. E na relação, né, que há entre as interações sociais e mediação, chamamos de interações sociais as relações que os sujeitos estabelecem entre si, mediadas ou não pela fala, que acaba incluindo processos não verbais de comunicação, né, tais como as expressões faciais, os gestos, a roupa que se veste, dentre outros indicadores sociais, tá? E então destaca-se ainda que essas interações elas costumam girar em torno de 3 eixos principais, né? Que é o primeiro, que é o mundo objetivo das coisas, o mundo social das normas e instituições, e o terceiro, o mundo subjetivo das vivências e dos sentimentos. Já na mediação na educação, né, que é considerada uma das principais estratégias metodológicas que tem como objetivo auxiliar na promoção de um processo de ensino e aprendizagem mais significativo. A psicologia para compreender o fenômeno do fracasso escolar em uma perspectiva crítica, considerando aspectos institucionais, políticos, históricos, socioeconômicos e ideológicos que os constituem, destaca que há necessidade de se compreender e intervir em uma situação em que não foram atingidos os objetivos de ensino e de aprendizagem, superando a perspectiva de focar no aprendiz a busca por conhecimentos úteis para a superação deste fenômeno. Além disso, parte do princípio sobre o qual a escola é um campo múltiplo de relações que não se limita ao processo pedagógico, né, desenvolvido em sala de aula e na relação entre professores e alunos, isto é, que não se limita aos conjuntos das relações que se dão em seu interior. Considero que para compreender, intervir e superar o fracasso, é preciso que se assuma a escola também em sua externalidade, quer dizer, na sua relação com a sociedade. Para a Code 2010, uma escola que assim entendesse a questão do fracasso escolar, entenderia de maneira também diversa o seu papel social. Já não procuraria
cumprir metas pautadas somente na quantidade de matriculados ou na competência técnica de seu quadro, mas na qualidade da formação humana de seus alunos. Mas para que isso, de fato venha a ocorrer, precisaremos nos tornar educadores e educandos a um só tempo. Precisaremos aprender a lidar e a querer transformar tudo aquilo que não fizer sentido à função social de uma instituição de ensino, que se colocará ao lado de quem luta por mudanças sociais, promotoras de justiça e da dignidade humana. E finalizo esta aula com a fala de Paulo Freire, que nos diz que ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Então essas aqui são as nossas referências. Desde já agradeço a atenção de todos e todas e até a próxima unidade.